Você é ansioso? Sabia que o Mindfulness pode te ajudar no controle da ansiedade? Então fique aí e participe da prática ao final desse vídeo. Vem com a gente. Olá, eu sou o Rogério Telmo, seja bem-vindo ao canal SSMA em Pauta. E hoje eu recebo no bate-papo com o especialista Andresa Pfau, que é estudiosa e praticante de meditação há mais de 10 anos. Ela é instrutora de Mindfulness e Mindfulness funcional, tecnóloga em coaching e desenvolvimento humano. Atua como atendimento em processos de desenvolvimento pessoal baseados em Mindfulness de forma individual, em grupos e empresas. Seja muito bem-vinda, Andresa, ao nosso canal. Muito obrigada, Rogério, pelo convite de estar aqui com você, abordando um assunto que eu sou tão apaixonada e que eu sei que pode contribuir com tanta gente, né, que é o Mindfulness. Vamos lá, então. Legal, obrigado, Andresa, mais uma vez por estar aqui com a gente. E hoje a gente fala em saúde mental nas empresas, né, um assunto muito comum hoje de a gente falar no mundo corporativo. Inclusive, a gente tem 2 vídeos aqui no canal sobre esse tema, né, um sobre transtornos mentais e outro sobre burnout, né? Fica a dica aí para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre esses assuntos. E eu queria entender onde que entra o mindfulness com relação à saúde mental, né? Por exemplo, transtornos de ansiedade. É uma prática que ajuda nisso? Queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre o que tu tem estudado com relação a esse tema de mindfulness e saúde mental, mindfulness e ansiedade. Além de ter estudado, eu tenho comprovado diariamente com os meus alunos como o Mindfulness é uma medida de apoio ao controle da ansiedade, né? E eu gosto sempre de deixar muito claro aqui, Rogério, enfatizar antes de qualquer outra informação, que eu coloquei ali o Mindfulness como uma medida de apoio, não como um processo de cura, não como uma alternativa ao tratamento com o especialista, com um médico, né? Especialista em área de transtornos mentais. Isso é muito importante porque muita gente que tem preconceito com tratamentos com psiquiatras, por exemplo, vão buscando medidas alternativas, né? E eu não gosto, né, de trabalhar dentro de uma linha equivocada de conceitos. O Mindfulness é uma ferramenta de apoio importantíssima. Inclusive, Rogério, a questão da ansiedade foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro caso, tipo de transtorno a ser estudado a eficácia da aplicação do Mindfulness na mente do ansioso, tá? Então, foi o primeiro transtorno a ter resultados significativos, né? E a ansiedade, é muito importante que as pessoas entendam que a ansiedade é um processo natural. Todos nós somos ansiosos. Hoje em dia tá assim uma coisa que 99% das pessoas falam: eu tenho ansiedade, eu tenho problema com ansiedade. Calma. Vamos com calma. Ansiedade faz parte da vida. Todo mundo se sente ansioso. Antes de começarmos nossas gravações, eu estava sentindo ansiedade, eu senti a minha boca seca, eu senti o meu coração mais acelerado, eu senti um certo medinho, uma certa insegurança. Isso é natural. E vai acontecer sempre que algo inusitado, algo novo, algo que você não tem assim a certeza do que pode acontecer, for rolar na vida da gente. Isso é natural, tá? O que não é natural? Não é natural quando você começa a sentir ansiedade, ou seja, esses sintomas físicos e emocionais, como o medo, insegurança, né? Angústia, ressecamento na boca, taquicardia, tremor, né? Quando você começa a ter esses sintomas por nada. Como assim por nada? Por uma causa não identificada. Ou seja, se você vai ter uma apresentação do seu TCC, é normal sentir ansiedade. Se você está no meio do teu trabalho, que você vai todo dia, e dali a pouco você começa a ter esses sintomas uma vez, dali a pouco tem de novo no outro dia, dali a pouco tem de novo à noite dentro da sua casa antes de dormir. Opa, atenção, você está tendo uma ansiedade generalizada.
momento de procurar um especialista, momento de, depois de passar com esse especialista, incluir o mindfulness na sua vida. Como que funciona o mindfulness, né, para ajudar a pessoa com ansiedade? O mindfulness ele vai trabalhar sempre com esse treinamento de direcionamento da nossa atenção. Quando a gente coloca a nossa mente em algo, a gente está utilizando, né, e neutralizando algumas partes do nosso cérebro. Nosso cérebro ele é dividido em diversas regiões que são responsáveis por diferentes atividades na nossa vida. Né? Então, quando você está praticando mindfulness, algumas regiões vão ser super exigidas e outras vão sendo menos exigidas. E exatamente nesse processo de exigir mais de umas regiões e exigir menos de outras, é que você começa a trabalhar a questão da ansiedade. Vamos lá, vamos, por exemplo, lá no nosso sistema límbico tem a amígdala cerebral. E a amígdala cerebral, ela é a responsável pelos processos de estresse, por te deixar, né, ligadão, loucão, né? O estresse ele é o mesmo mecanismo para a ansiedade, tá? Então, a amígdala cerebral, quando a gente está praticando mindfulness, ela é a parte que vai ficando menos utilizada. Quanto mais mindfulness você pratica, formal e informal, lembra que a gente falou sobre isso? Mais a sua amígdala vai ficando quietinha. E quanto mais quietinha, ela até diminui de tamanho. Ou seja, você vai ter menos aquele mecanismo do estresse sendo ativado com mais facilidade. Quando a gente está muito estressado, que a gente estressa por tudo, a gente estressa por 1 minuto de atraso, a gente estressa quando vê um trânsito, a gente estressa por tudo, significa que a sua amígdala está bombando o tempo todo. E isso não é legal. Por quê? Porque esse processo de estresse, ele não fadiga só a nossa mente, as nossas emoções, não causa somente problemas de relacionamento, também no nosso corpo. Porque pensa o seguinte, tá? Lá na antiguidade, né, no tempo pré-histórico, quando a gente teve o desenvolvimento dessas funções no nosso cérebro, que se chama de mecanismo de luta ou fuga, era no caso, por exemplo, eu tô ali caçando o meu alimento e chega um tigre. E, nossa, estressei, tenho que sair correndo para salvar a minha vida. E ali você tinha um uso do seu corpo, tá? E aí aquela tensão toda era descarregada. Por quê? Porque a amígdala e esse processo todo de estresse, eu vou simplificar bem a informação, tá? Ela desencadeia um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele vai desencadear, por consequência, o aumento da pressão sanguínea, o aumento da irrigação sanguínea nos músculos, para que a gente tenha capacidade de correr rápido. Então, imagina isso tudo, essa descarga de cortisol no nosso corpo, nos tensionando, nos deixando agitados, por causa de um trânsito, onde você está fechado dentro de um carro. Você está ali, aumentando a tua pressão sanguínea, preparando seus músculos para nada, para ficar dentro do carro. E isso vai gerando um desgaste físico realmente, tá? Uma fadiga física, porque você não tem como soltar esse cortisol, essa adrenalina que surge também dentro do processo, aliviando essa tensão toda. Você vai acumulando. Não é à toa que a gente vai ficando com os músculos travados das costas, a gente vai tensionando a mandíbula, porque tudo isso vai se acumulando no nosso corpo. Trabalhar mindfulness, a mente em mindfulness, significa você trabalhar um menor uso dessa função de ansiedade, essa função onde você fica ali no alarme, na angústia, na expectativa. Então, por isso que é excelente trabalhar o mindfulness quando você identifica que está com um processo de ansiedade. Tá? Tem a questão do cortisol, e é muito importante, deixa eu ver se eu fiz alguma... Não, era exatamente isso. É muito importante você identificar isso, porque a nossa qualidade de vida, lembra que a gente falou anteriormente, está diretamente ligada à questão da ansiedade. A ansiedade rouba a nossa vida. Então, trabalhar a mente mindfulness é você realmente trabalhar em prol de uma vida melhor, de uma qualidade de vida melhor. Tá? Isso é mágico? Isso é rápido? Quanto eu preciso fazer de mindfulness para começar a melhorar?
Em primeiro lugar, cada ser humano é único, né? Não dá para dizer assim, olha, faça 2 semanas, 2 horas por dia que acabou a ansiedade, tá? Não, é um processo. Então a gente tem que estar ali, ó. Eu vou me propor a ser uma pessoa praticante de mindfulness. E você tá ali todo dia, mente ligada nas teorias, levando a tua vida dentro de um processo mais mindfulness com as práticas em dia. E além de tudo, a gente tem que lembrar também que o mindfulness, ele vai trabalhar uma parte da nossa mente que é responsável, que chama metacognição, que é a nossa capacidade de se auto-observar. E quando a gente se auto-observa, Rogério, quando a gente desenvolve essa capacidade, a gente consegue perceber melhor os gatilhos que desencadeiam as nossas ansiedades cotidianas, né? Os motivos pelos quais a gente se sente mais ou menos ansioso. Sendo assim, a gente consegue, por exemplo, trabalhar medidas até preventivas de uma ansiedade mais aguda, como prestar atenção na respiração, relaxar o corpo, né? Trabalhar algum processo de relaxamento muscular. Então, por isso que é tão importante a gente trazer o mindfulness para a nossa vida. Legal. Vamos praticar? Vamos praticar. Agora, eu resolvi fazer assim, fazer uma crescente de práticas. Para quem está assistindo esse vídeo agora, tem um vídeo anterior, né, Rogério? Onde a gente fala sobre algumas premissas básicas, alguns conceitos iniciais, e onde tem a prática mais, vamos dizer assim, inicial do mindfulness. Agora eu vou trazer uma prática que se chama observando a respiração. Ela é uma prática derivada da anterior, a gente pode começar com a prática anterior, com contando as respirações, e depois sair para essa de observando a respiração, tá? Ou não, quer começar a praticar por essa, tá tudo certo também. Você vai se conhecendo e vai vendo como é melhor para iniciar dentro do mindfulness, tá? Vamos lá então? Vamos lá. Para essa prática é a mesma coisa, você vai se posicionar de uma maneira confortável e alerta, né? Sem se jogar demais, sem se soltar demais. Fecha os seus olhinhos. Deixa o seu queixo a 45 graus com o seu peito. Muito bem. E agora, você vai apenas encaminhar a sua atenção para a sua respiração natural. Esses pontos de atenção, como a nossa respiração, a gente chama de âncora. Então, a âncora dessa prática é a respiração natural. Faz assim, ó, começa observando o ar que entra pela sua narina e o ar que sai pela sua narina ou pela sua boca. E fica ali naquele processo. Eu vou estar aqui com você. Lembra que se a sua mente divagar em distrações, traz ela de volta para sua respiração natural. Tá tudo bem. Gentilmente conduza sua atenção de volta. Você pode também prestar atenção nos movimentos sutis e naturais que o seu corpo executa quando você respira. Observa seu peito, seu abdômen se expandindo quando você inspira, se contraindo quando você expira.
Eu estou aqui com você. Preste atenção na sua respiração. Muito bem. Agora, inspire profundamente uma vez. Solte o ar pela boca devagar. E abra seus olhos quando você se sentir confortável. E finalizamos então essa prática que diria que é a mais popular, dentre as práticas mindfulness, que é observando a respiração. Né? A gente realmente dá uma baixada, né? A gente dá uma baixada mesmo na nossa ansiedade. Muito legal, Andresa. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Quem agradece sou eu e até logo. Perfeito. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscrevam lá no nosso canal, ative o sininho, dá um like, comente se gostaram e compartilhem com os seus amigos. Nos ajude a disseminar esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. Eu subo vídeos no canal todas as semanas. Vem com a gente.